Finalmente chegamos ao final dessa série. Como ser bem-sucedido em tempos de crise, inspirada nas experiências de Daniel e seus amigos no cativeiro babilônico. Vimos no final da mensagem da semana passada, fizemos um resumo, de quais são as atitudes necessárias para que, com a ajuda de Deus, sejamos bem-sucedidos. Cada uma dessas atitudes está sendo apresentada em um dos 6 primeiros capítulos de Daniel. Perseverança, dependência, fidelidade, quebrantamento, humildade e integridade. Esses são os princípios que, se nós praticarmos, se você praticar, você irá prosperar como prosperou Daniel. Tanto é assim que, justamente no último versículo do capítulo 6, que encerra a primeira parte do livro, nós lemos, vamos ler juntos? Daniel 6, 28, está projetado aqui. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Ele prosperou. Assim como? Porque ele colocou em prática esses princípios aqui. Perseverança, dependência de Deus, fidelidade, quebrantamento, humildade e integridade. Alguns desses princípios não foram colocados em prática por ele mesmo, Foram colocados em prática ou por seus amigos, até pelo próprio Nabucodonosor, no caso do quebrantamento. O fato é que cabe a nós colocá-los em prática. Então eu pergunto para você, estamos aqui já há 7 semanas nesse tema. Você tem colocado isso em prática? Você tem tentado aplicar na sua vida algum desses princípios? Para pensar nisso um pouco. Porque se você não está tentando aplicar na sua vida aquilo que está sendo apresentado para você, tentamos, nem sempre conseguimos, de uma forma prática. Palavra de Deus para aplicação prática. E se você não aplica? A gente veio só pelo lanche? O lanche é ótimo, excelente, mas, gente, a gente precisa de transformação. E sem atitude, a gente não vai a lugar nenhum. Não vai conseguir prosperar em tempos de crise, não com a ajuda de Deus. Porque para ter a ajuda de Deus, tem que ser como Daniel. Tem que agir como ele agiu. A partir desse versículo, começa o capítulo 7, o livro inclusive muda de idioma. Até esse momento ele era escrito em aramaico, depois ele passa a ser escrito em hebraico. E os capítulos passam a apresentar um viés mais profético, mais visionário, e que aí é difícil de aplicar ao nosso dia a dia. 70 semanas, o que isso significa? Não é minha praia. A parte histórica do livro, excelente. Mas, nesses 6 capítulos finais, ainda tem um capítulo, e eu peço que você abra no capítulo 9, porque esse capítulo ele tem uma oração, uma das maiores orações que estão na Bíblia. E essa oração de Daniel, ela é mais uma lição para nós, algo a aprendermos com a vida deste homem, que, como acabamos de ler, prosperou. Porque, meus irmãos, Deus não quer fazer você prosperar apenas para você ficar feliz. Não é só para isso. Ele nos abençoa para que nós abençoemos os outros. E Daniel usou tudo aquilo que Deus lhe deu em benefício do seu povo. E eu não estou aqui me referindo especificamente a questões materiais, tá? Nesse caso aqui, Daniel não deu dinheiro nenhum. Ele deu o quê? Gente, o que nós leremos aqui agora aconteceu 68 anos depois. Quando houve a mudança de poder na Babilônia, isso historicamente comprovado, essa mudança de poder aconteceu 68 anos depois da primeira invasão de Jerusalém,
depois de Daniel e seus amigos terem sido levados para o cativeiro babilônico. 68. Acredita-se que Daniel tinha 14 quando foi levado cativo. Então faz as contas aí, o cara já tinha mais de 80 anos. O cara era próspero. Vai se preocupar com Jerusalém? Para quê? O cara já prosperou, já está bem de vida. Vai ficar se angustiando pela vida de outras pessoas? Sim, sim. Essa é a lição que ele nos dá. Esse é um homem abençoado por Deus. Ele não está preocupado só com a sua própria prosperidade. Ele está preocupado com a prosperidade dos seus irmãos. Está preocupado com o exercício da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas é condicional. Isso a gente vai ver aqui. Então, vamos aprender com Daniel, assim como aprendemos princípios que podem nos levar a ser prósperos, vamos aprender com ele o que fazer com o nosso tempo, como abençoar outras pessoas, pelo menos com a nossa intercessão. Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, pano de saco e coberto de cinzas. Meus irmãos, 82 anos que esse cara tinha. E ele foi lá se prostrar diante do Senhor, fazer jejum para clamar a Deus, fruto do que ele tinha lido no texto bíblico. Ele estava estudando as Escrituras. Às vezes a gente acha que se aposenta de ser cristão. Não tem aposentadoria para cristão. Uma vez cristão, é cristão por resto da vida. Até você entrar na outra vida. E aí você vai ser cristão para a eternidade. Esse era Daniel. É nele que a gente deve se inspirar. E vejam, estudando as Escrituras. Quanto tempo do dia você investe? Porque o tempo é dinheiro, né? Já ouviram essa fala? Tempo é dinheiro? Então, quando você pega o seu tempo e investe em alguma coisa, e aplica aquele tempo em alguma coisa, você está valorizando aquilo. Se você investe o teu tempo em rede social, para você rede social é a coisa mais importante que tem. Se você investe o seu tempo na sua família, a sua família é a coisa mais importante que tem. Quanto tempo você investe na palavra de Deus por dia? Não me responde não, por favor. Mas pense nisso. Pense nisso. Então, ao investir seu tempo na palavra de Deus, no estudo da palavra, ele se deparou com o livro, na época não era um livro como nós temos hoje, né? Eram rolos de pergaminho, normalmente pergaminho, papiro não era usado naquela região, do profeta Jeremias. É esse que a gente tem na Bíblia. Então, se você quiser me acompanhar na sua palavra, Jeremias 29, deixa marcado aí Daniel 9, que a gente vai voltar para ele. Jeremias 29, 10 a 14. O que foi que Daniel leu que o despertou para a necessidade de orar, clamar e jejuar com pano de saco e cinza sobre a cabeça? O que foi que ele leu? Vamos ler juntos. Quer dizer, eu vou ler para você. Assim diz o Senhor, Jeremias 29, 10 a 14. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. O versículo justamente que eu estou lendo agora é aquele que é o versículo base da série, né? Que é o Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Só que o que vem depois também é muito importante. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. E foi lendo este texto que Daniel percebeu que havia um condicionante, havia uma promessa. Depois de 70 anos eu vou restaurar vocês. Mas havia um condicionante, vocês têm que me buscar. Vocês têm que me buscar de todo o coração. E aí, despertado para a promessa de Deus, mas também para o condicionante que foi apresentado pelo profeta Jeremias, Daniel começa a sua oração. Então, volte a Daniel capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 4. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei, ó Senhor Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o povo dessa terra. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto quanto os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Senhor, nosso Deus, tu és misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, reconhecemos as maldições e as pragas escritas no livro da lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu, jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu. E ainda assim, não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades, obedecendo a tua vontade. Nem assim a gente se toca. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não o ouvimos. Olha o reconhecimento do cara. Vocês acham que isso aqui se aplicava à vida do próprio Daniel? Não. Daniel ouvia Deus, Daniel cumpria a palavra, ele não está falando dele mesmo. Ele está se colocando no lugar do povo. Ele está se tornando um intercessor. Palavra que significa se colocar no lugar de alguém perante uma autoridade. Uma espécie de advogado. Um representante. E ele fala o tempo inteiro do pecado deles. Ele se inclui.
mesmo ele pessoalmente não sendo culpado daquele pecado. Talvez o único que não era. Ele e os seus 3 amigos, né? Mas, provavelmente, Daniel agiu assim porque ele não estudava só o livro de Jeremias, ele estudava Provérbios. E ele leu lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 34, que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Daniel poderia chegar para Deus: Senhor, eu sou teu filho amado, eu sou aquele que faz tudo direitinho, então eu clamo a ti, Senhor, porque eu sou tão bacana, atende lá o meu pedido. Eu acho que não ia funcionar, não. Algo me diz que não iria funcionar. Tem aquela parábola que Jesus contou aos fariseus, que deixou os fariseus enfurecidos, em que ele disse que 2 homens foram ao templo orar. Um ficou lá na frente, se pavoneando diante de Deus: Senhor, eu faço isso em teu nome, eu faço aquilo em teu nome, eu faço aquilo outro em teu nome. Eu não sou como aquele pecador. Era o outro homem que estava no templo, um cobrador de impostos. Naquela época todos eram corruptos, todos. Ainda bem que não é mais assim. E ali, não entendi o porquê da risada. Mas aquele homem, um cobrador de impostos, cara odiado pelos judeus, porque ele trabalhava para o inimigo. Quinta coluna, X9. Aquele cara que estava sendo usado pelo fariseu como um exemplo de alguém que não tinha mérito diante de Deus, diz Jesus na sua parábola, batia no peito, lá no fundão, escondido no cantinho, envergonhado, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador, que não consigo fazer a tua vontade. Me ajuda. E aí Jesus diz para os fariseus: qual dos 2 vocês acham que saiu dali abençoado por Deus? Ranger de dentes, ódio mortal. Eles entenderam que o recado era para eles. E, infelizmente, muitos de nós acham que têm autoridade para pedir as coisas para Deus. Nós não temos. Quem tem autoridade é Jesus. A autoridade está toda sobre Jesus. E é sob a autoridade de Jesus que nós clamamos ao Senhor. Não por nós, mas pelo Senhor. E Daniel, mesmo não conhecendo a Jesus, ele compreendia muito bem qual deveria ser a atitude dele. Era um cara que estudava a palavra de Deus. Ele entendeu. Pedro, na sua primeira carta, ele citou esse provérbio que eu acabei de ler para você e disse que quando você se humilha diante da poderosa mão de Deus, Ele te exalta. Foi a releitura que Pedro fez sobre esse mesmo texto. Daniel, então, reconheceu o pecado do seu povo e, mesmo sendo uma exceção, ele se incluiu entre os pecadores e passou a clamar pelo perdão de Deus. E aí, voltamos ao capítulo 9, versículo 15. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos pecado e somos culpados. Mas agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira, a tua indignação, os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Apelou, né? Ele apelou. Senhor, é a tua cidade. Senhor, é o teu povo. A gente virou motivo de zombaria. Só acha que não vão zombar do Senhor também? E ali, com muita sabedoria,
Ele continuou, versículo 17. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo por amor de ti. Nós não oramos mais assim, nós oramos por amor a Jesus, teu filho. Parecido, né? O filho e o pai são um. Então, por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. O cara é muito bom, diplomata mesmo. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê, age, por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Meus irmãos, quando eu vejo as notícias sobre as perseguições que estão acontecendo contra os nossos irmãos ao redor do mundo, é isso que eu clamo. Os 70 que foram decapitados no Congo na semana passada, eles já estão com o Senhor. Louvado seja Deus pela sua misericórdia. Mas e as famílias? A gente tem que clamar pelas famílias, para que também não sejam assassinadas. A Nigéria, hoje, é o país que mais mata cristão. A Coreia do Norte é o país que mais persegue, mas a Nigéria é o país que mais mata. São dezenas de milhares de cristãos assassinados todo ano. É guerra tribal? É, mas tem um componente religioso, porque uma determinada etnia se tornou muçulmana, da região norte da Nigéria, e outra etnia se tornou cristã, da região sul da Nigéria. Então, ficam em guerra constante. E é só chacina atrás de chacina. Talvez você se lembre, né, quando eles sequestraram dezenas de meninas num colégio feminino e levaram lá, pessoal do Boko Haram. Pouquíssimas voltaram vivas. Dá para imaginar o estado. Gente, a gente tem que clamar. Não dá para a gente ficar preocupado com a nossa prosperidade e se esquecer que tem muita gente que está precisando da ajuda de Deus. Nós não temos nenhum poder sobre o que está acontecendo. No mundo, no Brasil, na África, na Ásia, nós não temos poder. Mas o nosso Deus tem. Ah, Ele tem. E a gente tem que clamar. Não dá para a gente se omitir. A gente tem que clamar, Senhor, não te demores, ou então vai morrer todo mundo. Vão matar todos. Vão perseguir e prender. E aí eu pergunto para você, você se importa com alguém o suficiente para representar essa pessoa diante de Deus? Senhor, olha pelo fulano. Fulano só faz besteira. Fulano é cego, surdo e mudo para as coisas espirituais. Fulano é dominado pelo mal. Tem misericórdia do fulano, Senhor. Liberta o fulano. Que a semente seja plantada no coração do fulano. Isso é interceder. Isso é interceder. E quando intercedemos, meus irmãos, nós somos restaurados. Nós intercedemos para restaurar vida. Porque para eles o templo significava a presença de Deus. E o templo do Espírito Santo hoje é você. Eu também. Nos bons dias, pelo menos. As muralhas de Jerusalém representavam segurança. Não muita, né?
Os babilônios conseguiram destruir tudo, então, uma segurança relativa. Mas era alguma segurança. E clamar, então, pela reconstrução da cidade era clamar pela restauração de uma condição de prosperidade. E nós precisamos interceder. Até porque já começa a ficar claro, e eu vou reforçar agora, que as promessas de Deus não são automáticas. Eu sei que eu estou me repetindo nisso, mas eu sinto que ainda não ficou muito claro. Não são automáticas. Vou dar um exemplo para vocês. Porque Deus amou tanto o mundo. João capítulo 3, versículo 16. Versículo mais conhecido da Bíblia, né? Que deu seu próprio filho, filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Tem contrapartida? Tem. Tem condicional? Tem. Ou você crê, ou não vai adiantar nada para você ele ter morrido por você. Você não crê, não se aplica a você. Percebem que até a maior promessa de todas é condicional? Só tem uma coisa que não é condicional. É o amor de Deus. Ele te ama incondicionalmente, a ponto de mandar o filho dele morrer por você antes de você nascer. E ele já sabia as besteiras que você ia fazer. E mesmo assim mandou o filho dele morrer por você. Porque ele te ama. Isso é incondicional. Ele nunca vai deixar de te amar. Não importa o que você faça. Mas, para que o perdão dele venha sobre a sua vida, aí você tem que se arrepender. Aí você tem que clamar. Lembram que eu citei aqui, Ezequiel 33, 11? Por que vocês estão indo para a morte? Esse caminho é um caminho de morte. Eu não quero que ninguém morra. Eu não sinto prazer na morte do ímpio, diz o Senhor. Antes, eu quero que eles se arrependam e vivam. O que eu entendo disso? Que se não se arrepender, vai morrer. Pô, Leonardo, domingo à noite você vem com um papo desse de morte? Pô, mas a gente está vivo, não está? Se a gente está vivo, um dia a gente vai morrer. Ou alguém está se iludindo a ponto de achar que vai viver para sempre. Todo mundo aqui um dia vai morrer. Todo mundo espera que esse dia nunca chegue. Mas ele sempre chega. A não ser que Jesus volte antes. Que aí a gente não morre, a gente vai direto para a glória, como está previsto. Né? Mas antes disso tem que ter um governo de paz global. Tá? Quando acabar a guerra, passar a ter uma religião única, se prepara, porque aí o fim está próximo mesmo. Está batendo as portas. Se for literal, são só 7 anos. Do momento da paz global até a volta de Jesus, são 7 anos. A gente está bem longe disso ainda, aparentemente. Né? Então, eu apresentei para vocês um exemplo de promessa condicional. A salvação, o mais importante de todos. Mas eu quero apresentar 2 outros que estão no livro do profeta Isaías. Eu vou ler para vocês rapidamente. É Isaías 52, 7 e Isaías 55, 11. Deus prometeu que o evangelho alcançará os confins da terra? Sim, ele prometeu. Mas precisamos interceder pelos mensageiros. Isaías 52, 7. Os mensageiros que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Nós precisamos interceder por eles. Deus prometeu que a sua palavra não voltará vazia, será sempre como uma semente lançada em terra e que fará o que ele deseja e atingirá o propósito para o qual ele a enviou, como está lá em Isaías 55, 11? Sim, mas precisamos interceder para que a palavra de Deus frutifique nos corações, aonde for semeada. Essa foi a atitude de Daniel. Ele leu o texto bíblico lá de Jeremias, ele viu a promessa, mas ele não se acomodou. Oba, daqui a 2 anos a gente vai embora. Pô, já estou velhinho, deixa eu descansar. Que legal. Não.
Ele leu que aquela promessa estava condicionada ao povo buscá-lo. E o povo não estava buscando. Então ele foi e intercedeu, se colocou no lugar do povo. E clamou ao Senhor, e clamou, e clamou, e clamou, como o texto nos mostra. Essa foi a atitude de Daniel. O cumprimento das promessas de Deus não é automático, depende da sua atitude. É o que a palavra de Deus nos ensina. Eu, sinceramente, eu fiz uma lista de perguntas para fazer para Deus, caso eu tenha oportunidade, quando chegar lá. Eu não sei se eu vou me lembrar dela, mas está guardada a lista. Uma das minhas perguntas é essa. Se o Senhor é todo poderoso e soberano, por que o Senhor não simplesmente faz logo? Ora por aquele cara lá. Pô, vai lá e faz. Por que eu? O que eu tenho a ver com isso? Eu não entendo. Não entendo. Mas reconheço que Deus quer nos tornar coparticipantes da sua vontade. Não faz o menor sentido para mim isso. A gente não tem poder. E aí eu comentei hoje de manhã um exemplo que me veio à mente na mensagem, e eu não vou perder essa oportunidade. Eu tinha lá meus 7, 8 anos de idade, meu pai lavando o carro, ele tinha uma fissura por aquele carro, lavando o carro, ele lavava o carro toda semana. E ele me levava para lavar o carro junto. Na época eu detestava aquilo, achava que chatíssimo. Hoje virou uma memória afetiva. Né? Vocês acham que eu estava realmente ajudando o meu pai a lavar o carro? Claro que não. Ele estava me convidando para lavar o carro junto com ele, porque assim eu me sentiria parte daquilo que estava acontecendo. Assim eu sentiria valor. É por isso que Deus nos chama para interceder. É por isso que Deus nos chama para participar da execução da vontade dEle. Por meio da nossa atitude, por meio da nossa intercessão. Por meio do nosso serviço. Porque aí nós nos tornamos parte da vontade de Deus. E foi para isso que Ele nos criou. Vocês se lembram que Ele disse para Adão e Eva que caberia a eles cuidarem do jardim? Deus precisa de jardineiro? Claro que não. Mas isso era para dar sentido à vida do homem. Para dar sentido à sua vida. O que dá sentido à sua vida é participar da vontade de Deus. É isso que dá sentido. Hoje de manhã ouvimos a Carla contar como servir ao Senhor é transformador para ela. Um tremendo testemunho. Não foi gravado. Meus irmãos, quando você serve ao Senhor, seja por meio da sua intercessão, seja por meio do seu envolvimento nas atividades, nos ministérios da igreja, você está encontrando o seu lugar. Você está encontrando a razão de ser da tua existência. Você não foi criado para ser feliz. Você foi criado para andar com Deus. E de quebra cuida do jardim. Vai lá cuidar do jardim. Daqui a pouco eu volto para falar com você. Qual é o teu jardim que você tem que cuidar? Não se omita, não. Daniel não se omitiu. E ele foi lá e orou. Ele cria na fidelidade, na misericórdia de Deus. Resultado? O resultado está na palavra, na segunda metade desse capítulo, que eu não vou ler, porque é cheio de visões, mas o fato é que Deus enviou o seu arcanjo Gabriel para anunciar a Daniel que se cumpriria. Valeu, garoto. A sua oração foi importante. Vai ser feito. Vai ser realizado. E a história comprova. A história comprova que pouco tempo depois, já o rei Ciro
autorizou o envio de recursos para Jerusalém, para a reconstrução do templo, e tempos depois, mais recursos e mais exilados voltaram para Jerusalém para a reconstrução dos muros. Isso é história. Isso é fato histórico, arqueológico, comprovado. A gente não precisa nem terminar de ler Daniel para saber disso. Houve restauração de Jerusalém, o templo e as suas muralhas. Meus irmãos, servir a Deus como Daniel serviu exige sacrifícios. Daniel se sacrificou. Mas se queremos ser parecidos com Jesus, precisamos servir. Pois ele disse, ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas para servir. E nós queremos ser parecidos com ele, precisamos também servir. Mas servir como? Servir a quem? A Deus, é claro, mas como? Claro, você pode servir a Deus com a sua adoração individual, cantando em casa, louvando ao Senhor. É uma forma de servir a Deus. Mas o exemplo que Jesus nos passa, prioritário, é o serviço uns aos outros. Não é à toa que a palavra grega que é traduzida por uns aos outros, por essa expressão, aparece quase 100 vezes no Novo Testamento. Uns aos outros. Deus nos criou para cuidarmos do jardim. Qual é o teu jardim? E a igreja nos oferece várias oportunidades, até jardim mesmo, a sério. Plantinha ali do lado de fora. Que precisa que alguém venha e regue. Se ninguém vier, virei eu. Que precisa que alguém vá lá, bote veneno nas pragas, bote adubo. Tem que ter gente para fazer isso. Ou vocês acham que a plantinha é automática? Não é. Não é. Tem que ter gente para fazer um monte de coisa. E tem um monte de gente fazendo isso. E você? O que é que você está fazendo? Qual é o teu jardim? Então, meus irmãos, duas questões pelas quais nós vamos orar agora. A primeira, qual é o teu jardim? De que maneira Deus quer que você o sirva? Que você entregue para Ele o seu melhor. De que maneira? Só você e Deus é que tem como saber. Mas eu quero orar por você por isso. Porque eu garanto para você que é quando você serve a Deus de coração, é quando você se sente mais realizado. Você não está achando que estão arrancando alguma coisa sua, não. Você quer mais, porque é muito bom servir ao Senhor. Muito bom. Mas, por outro lado, talvez nesse momento você esteja sendo chamado por Deus para o serviço da intercessão. Para se colocar no lugar de outra pessoa diante de Deus. Aliás, uma coisa não impede a outra, tá? Você pode interceder num momento e servir o cafezinho em outro. Mas interceda, meu irmão. Quem aqui não tem um parente que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador? Eu tenho. Eu me preocupo. Isso sem contar os nossos irmãos perseguidos aí. Eu me preocupo. Então eu quero interceder por eles. E eu quero orar por você, para que o Senhor desperte no seu coração a vontade. Primeiro, a compreensão do que significa servir. E segundo, a vontade de servir. No jardim que o Senhor te colocar, no jardim para o qual o Senhor te chamar, mas, de qualquer maneira, intercedendo pela restauração daquilo que foi destruído. Vamos orar?